Seja bem-vindo. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar um pouco sobre a visão geral da ferramenta e aqui a gente vai fazer o nosso primeiro acesso. Para acessar a ferramenta, a gente acessa o site appinventor.meet.edu. Chegando aqui, você clica em Create Apps. Ele vai pedir o seu acesso para que você entre com uma conta Google. No primeiro acesso, ele vai pedir para que você confirme os termos. Então a gente vem aqui, aceita todos os termos e pronto. Agora a gente já consegue acessar o nosso Meet App Inventor. A primeira vez que você fizer login e não tiver ainda nenhum projeto, ele vai abrir na tela dos seus projetos. Caso você já tenha feito algo dentro do seu Meet App Inventor, ele vai abrir o último projeto feito, tá? O último projeto que você mexeu lá dentro do Meet App Inventor. Agora, eu vou começar um novo projeto, mas antes disso, eu vou alterar o idioma. Para alterar o idioma, eu venho aqui no canto superior direito, clico ali e altero para português do Brasil. Pronto. Agora, para criar um novo projeto, eu venho aqui no canto superior esquerdo em New Project. Ao abrir essa janela, ele vai solicitar o nome do projeto. Essa é uma etapa muito importante, porque depois a gente não consegue vir aqui e alterar esse nome. Então é importante renomear o projeto corretamente. E esse nome não deve conter nenhum caractere especial, nem começar com número, e também não podemos colocar espaço. Essa daqui é a nossa interface para criar o nosso aplicativo. Então vamos observar alguns aspectos da interface. No canto esquerdo, nós temos a paleta. A paleta é responsável por trazer os objetos ao nosso aplicativo. Então, toda vez que você quiser adicionar um botão, uma caixa de seleção, imagem, você vai procurar os objetos do seu aplicativo na paleta. O visualizador é onde você vai configurar o seu designer. Então, o seu aplicativo vai ser construído aqui. Todo componente que você adicionar dentro do seu designer, ele irá aparecer aqui. Por exemplo, vou adicionar agora um botão. Então eu clico, seguro, arrasto até o meu visualizador, solto e aí eu percebo que o botão já apareceu lá na lista dos componentes. Temos também a barra de propriedades. Então toda vez que você quiser alterar alguma propriedade como cor de fundo, tamanho da fonte, largura do botão ou do objeto que você adicionou, podemos alterar o texto do botão. Para cada objeto que você adicionar, você vai perceber que esse menu de propriedades vai se ajustar. Então na screen, na tela, nós temos também as propriedades de tela. Uma dica muito importante é em relação à mídia. Então toda vez que você quiser colocar uma imagem, um áudio, um vídeo dentro do seu aplicativo de forma nativa, antes disso, antes que você consiga adicionar, você precisa subir esse arquivo para o Meet. Então, nesse exemplo, eu subi aqui uma imagem do meu computador. Então agora eu quero adicionar uma imagem no fundo do meu aplicativo, Então vou adicionar uma imagem na screen. Para isso eu vou lá em enviar arquivo, escolher o arquivo, pego esse arquivo do meu computador. E agora que eu já fiz isso, eu posso clicar no componente, ir até a parte de propriedades, imagem de fundo, venho aqui e seleciono a imagem que eu já subi de forma nativa para o Meet App Inventor. Muito importante que antes que você suba essa imagem, você já deve renomear no seu computador para que quando você tem aqui já várias mídias adicionadas, você saiba o que é cada uma delas. Caso você tenha esquecido, ou o nome ali você não se atentou na hora de subir, você pode clicar com o botão esquerdo e aí você consegue ver um preview dessa imagem. Uma outra coisa importante é, quando você adicionar um objeto na tela, você consegue também, aqui na parte de componentes, realizar duas ações. Apagar esse objeto, então aí você apaga, e tudo que é associado a ele, inclusive no editor de blocos, na programação, também é apagado. E você consegue renomear. É muito importante renomear o design e manter um design organizado, para na hora que você for programar esse objeto e o seu aplicativo em geral, você saiba para que serve cada um desses objetos. Então um botão pode ser, vai ser um botão de próxima página. Então esse botão aqui vai ser relacionado à próxima página. E perceba o seguinte, que o nome do componente não é o nome de visualização do botão, porque o nome de visualização da propriedade do botão você altera aqui no menu de propriedades, na coluna de propriedades.
tá bom? Então lá embaixo na coluna de propriedades nós temos o texto que aparece no botão. E inclusive você consegue deixar um botão sem texto algum, tá bom? Nessa aba nós podemos observar alguns botões. Temos aqui a Screen 1, temos o botão Adicionar tela, Remover tela, Designer e Blocos. Então, aqui onde está escrito Screen 1 é o local onde você vai navegar entre as diferentes telas do seu aplicativo. Caso você queira adicionar uma tela, basta clicar nesse botão, ou apagá-la, basta clicar em Remover tela. No canto superior direito, temos dois botões muito interessantes. O botão Designer e o botão Blocos. Perceba que o botão Designer ele está meio apagado, né? Significa que eu estou na página de Designer. Caso eu queira programar agora o meu aplicativo, eu posso ir para a página Blocos. E aqui em Blocos, nós temos os blocos nativos, o visualizador. O que é o visualizador? É aqui que a minha programação vai acontecer. Como eu faço para adicionar um bloco? Internos são os blocos nativos da ferramenta. Então, esses blocos aqui são nativos da ferramenta. Então, temos lá os blocos de controle, de lógica, matemática, texto. Quando você adicionar um bloco, então, vou adicionar aqui um bloco de controle. Um bloco se então se alguma coisa acontecer, ele vai fazer alguma coisa. Esse bloco de controle, vamos supor que eu adicionei ele, mas agora eu não quero mais utilizá-lo. Como que eu faço para apagar um bloco? Clico, seguro e arrasto até a lixeirinha no canto inferior direito. Todos os componentes possuem blocos próprios, né? Então, percebemos o seguinte, que lá na Screen 1, nós temos alguns comandos somente para esse componente. Então tem lá quando a screen inicializar, quando outra tela for fechada. Então nós temos aqui funções que só servem para a screen número 1. Vou lá no meu designer agora, adicionar um botão. Adicionei aqui um botão. Vou lá agora em blocos novamente e eu percebo que uma nova categoria foi adicionada. A categoria botão 1. Então agora, assim que eu clicar, eu vejo que os componentes são relacionados ao botão 1. Então quando eu clicar no botão, quando o botão receber um foco, quando for um clique longo, quando tocar o botão para baixo, para cima. Então é muito importante, quando você chegar na parte de programação, é muito importante que os seus componentes no canto esquerdo estejam renomeados, para que você não esqueça quais são esses componentes. Então, ao adicionar o componente no designer, uma boa dica é já renomear esse componente. Como eu faço agora para procurar um componente específico? Aqui na paleta, nós temos também ali uma barra de busca. Então eu posso digitar o componente que eu estou procurando. Então, quero um botão. Posso escrever ali e ele me traz o componente que eu estou buscando. Alguns componentes, como por exemplo os sensores, eles são invisíveis. Então como que eu sei que eu adicionei um sensor? Ele vai aparecer aqui na parte de baixo do nosso simulador aqui, né, do nosso designer. Então, componentes invisíveis, sensor acelerômetro 1. Lembrando que você só pode adicionar um sensor caso o dispositivo que você vai testar aquele sensor possua. Então, se o meu celular, que eu vou testar esse aplicativo, não tiver um acelerômetro, a minha programação não vai funcionar. Tá bom? Então isso é importante lembrar também. Esse vídeo tem o objetivo mais de localizar onde estão os objetos, a paleta, onde que você visualiza o seu projeto, os componentes, as propriedades, que são muito importantes. E nos próximos vídeos nós vamos entrar em detalhes em relação às outras funções do Meet App Inventor. Tchau, tchau, até a próxima.